compartilhar minha tela com vocês. Pronto, vocês estão vendo minha tela aí, gente? Me avisem. Sim? Sim. Beleza, muito bem. Bom, então aí na nossa semana anterior, a gente já está indo para a nossa última semana de segurança no trabalho. Então essa semana aí vocês vão ver bastante coisa interessante, né? Para a gente concluir aí todos os assuntos que nós falamos. Depois eu vou ver se eu posto lá um teste para vocês fazerem. O que a gente viu mesmo aí durante essas 3 últimas semanas? 3 não, né? A gente teve 3 semanas ou foram 2? Não me lembro agora. Foram 2 ou 3 semanas anteriores? Acho que 2, foram né? 2. O que a gente teve aí nessas 2 semanas? Quero saber de vocês, recapitulando. É a CIPA. Tivemos CIPA. O que é a CIPA mesmo? Caramba, Diogo, em siglas assim é difícil. Como? Professor, o que é a CIPA, que eu não sei? Vocês repetiram 20 mil vezes aí, que eu perguntava todo santo dia. Repetimos, mas aí assim, a minha memória não tá legal. É bom. Comissão Interna, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Muito bem, muito Olha bem. aí. Isso aí. E o SESMIT? Vai, Patrícia. Serviço especializado. Ai, caramba. Não sei o que da engenharia, alguma coisa assim. Engenharia de segurança. Carol já falou. Nossa, gente. Não Em falei medicina do tudo, tô trabalho. tentando lembrar. É bom que tira a teia de Isso. aranha da Linda. cabeça. Tá quase, hein? Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Ó! Google, tu pesquisou no Google. Não pode. Não, o caderno tá aberto. O caderno tá aberto. Não Só deu pode uma- também. Deu só uma Pode. engasgadinha aí no final, mas é isso aí. Serviço de Engenharia, Medicina e Segurança no Trabalho. Muito bem. E qual é a diferença entre a CIP e o SESMIT? Quero ver se eu perguntar isso no teste. Agora lascou, hein? Quero ver. Quem sabe? Vai, Carol. Qual a diferença entre a CIP e o SESMIT? Nossa, gente. Vai, Fabiana, me ajuda. Calma aí. O SESMIT é um grupo especializado em médicos, engenheiros. Não. É? Não? Não. Acho que o SESMIT, ele não é da segurança e saúde do trabalho? Não sei. E a CIPA? A CIPA também é a mesma coisa, gente. Ai, meu Deus. A Tinha CIPA é falado especializada em segurança do trabalho. Em segurança e prevenção de acidentes de trabalho. Oi? Ó, o Davi escreveu aí, ó. O Davi escreveu: CIPA busca preservar a saúde e a integridade. É isso. É bom que dá amnésia em vocês. Gente, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Isso aí então, o que é essa comissão? Essa comissão, ela é composta de quem? São de técnicos, médicos de segurança, é isso? Sim ou não? Sim. Não. Ai, credo. Não sei. A CIPA Eu acho não. que isso é o SESMIT. Isso. A CIPA ela é composta de qualquer pessoa que queira integrar a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então, é uma comissão composta de qualquer pessoa. Quem quiser se candidatar, pode se candidatar. Lembra que eu falei isso para vocês? Foi a nossa segunda aula, se eu não me engano. E aí eu comentei isso com vocês. Qualquer pessoa pode participar, existe uma votação, tem um dimensionamento, né? Dependendo da quantidade de funcionários da empresa, existe uma quantidade de integrantes da CIPA, certo? E o SESMIT? Diogo, Oi. só uma dúvida não, né? A diferença entre CIPA e SESMIT é a formação? Tem isso também? Tem, né? Não necessariamente. A CIPA é uma comissão. Então, é uma comissão que é composta de diversas pessoas, tá? Que são eleitas tanto pelos funcionários como por integrantes que a empresa ela indica, né? Que a empresa faz. Então, aí no caso, a CIPA pode, tipo, qualquer pessoa pode entrar. O SESMIT também pode ou ele tem que ter uma formação a Não. mais?
O SESMIT, não. O SESMIT já é um serviço especializado, né? Tanto é que tá. nem todas as empresas possuem um SESMIT. O SESMIT ele é Tá. mais comum em empresas grandes, né? Então, acima de 50 funcionários, a empresa ela é obrigada a seguir aquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês, que é a tabelinha da NR do SESMIT. Então, existe uma norma regulamentadora que regulamenta a quantidade de funcionários, dependendo da quantidade de funcionários que a empresa tenha, quantas pessoas do SESMIT ela vai precisar ter. Então, empresas muito grandes, elas têm mais funcionários relacionados ao SESMIT. E aí, que funcionários são esses? São funcionários da área de segurança no trabalho mesmo. Então, são técnicos de segurança, tem engenheiro de segurança, tem médico de segurança, médico de saúde e segurança no trabalho, tem enfermeiro do trabalho, tem vários funcionários. Se eu não me engano, são esses 5, agora que eu estou me recordando. O engenheiro, médico, enfermeiro e o técnico em segurança, né? E aí, dependendo do dimensionamento da empresa, quanto maior a empresa, mais pessoas dessas áreas vai ter. E aí eu pedi para vocês até fazerem lá o dimensionamento, de quanto que vai dar e tal. E aí vocês fizeram. Então, a diferença entre CIPA e SESMIT é que a CIPA é uma comissão interna de prevenção, composta de qualquer pessoa que queira se candidatar quando tem lá a votação da CIPA, para ser cipeiro. E aí tem a quantidade também que depende da empresa, do tamanho da empresa. E o SESMIT já é o serviço especializado em saúde e segurança. E aí depende também da quantidade de funcionários da empresa. E aí ela vai ter mais membros dessa área de segurança. Certo? Até aí deu para entender? Sim. Agora entendi. Daqui a pouco vocês vão perguntar tudo de novo. O que mais que vocês viram? Sim, Vai, claro. bem rapidinho. Você vai ter que responder. Faltando mais coisa. Tem um monte de assunto aí que a gente viu. Segurança do trabalho também. Vimos conceito de segurança. Ergonomia. Vimos sobre ergonomia, Camila lembrou bem. Ó, o Davi falou EPI e EPC. O que é EPI e EPC mesmo? Equipamento de proteção individual. Tudo bem. E EPC, equipamento de proteção coletiva. O que mais que a gente viu? Teve mais coisa aí que a gente já viu. Já falamos tudo? Já falamos tudo? Não lembro. Acho que já. PCMSO, muito bem, Davi lembrou aí. E o PPRA, né, que foi a aula anterior que faltou o material. Mas tudo bem. Mas o PCMSO, o que é o PCMSO mesmo? Esqueci. É tanta sigla. Ixi. PCMSO. É isso? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Isso aí, muito bem, tá? Então, o PCMSO é um programa, né, que a empresa desenvolve. Para quê mesmo? Para que serve o PCMSO? Não é um programa não, Diogo. É tipo o PPRA, é um livrinho que o médico de uma clínica ocupacional que faz. Ela nem veio na aula e ela tá querendo dar opinião. Eu sei, queridinha, tá? Eu já fiz solicitação disso. Então, mas é um programa, meu anjo. O PPRA é um programa. Aquele livrinho que você pegou faz parte do programa da clínica. É um programa, né? E aí, para que serve, gente? O que eu expliquei para vocês? Para que serve o... Mostra todos os exames que o funcionário precisa fazer. Tá, mas Cada função. por que ele precisa fazer? Foi isso que eu expliquei na aula. Ah, eu faltei. Ah, E aí, gente, por que ele precisa fazer? Me lembra um pouco a LNT, a aula de LNT, explicando a aula de LNT. Por que ele tem que fazer o PCMSO? para saber se o trabalhador está apto para a função. Mas sim e não, mais ou menos. Quase isso. Lembra que eu falei? Lá. Tem até o vídeo lá que eu coloquei, o Cubatão, Vale da Morte. Credo. O Davi escreveu aqui alguma coisa que eu não vi. Para que funciona? Quem é Doce Encanto? O Ed está perguntando aí no grupo. Acho que é você, Carol. É a Carol. Para que serve o PCMSO? Lembra que eu falei para vocês? Eu preciso primeiro avaliar a segurança dele. Por isso que eu falei que o PCMSO e o PPRA eles trabalham em conjunto, né? O que é o PPRA? É o programa de quê?
Ai, Diogo, não lembro. Mostra esqueci, todas é. as funções de cada funcionário, o que cada funcionário precisa fazer. Mais ou menos. O PPRA que eu falei na última aula, isso, muito bem, Davi. Tá vendo? O Davi é o único que anota as coisas. Ó. É Programa de Prevenção de Riscos. Ah, você quer o que significa as siglas, eu tô falando o que ele faz. Calma, mas não é isso. O Tá. PPRA, o que ele faz? Um mapeamento dos riscos ambientais. Quando a gente fala de risco ambiental, não é natureza. Eu sempre falo isso para vocês. É o risco do ambiente que a pessoa está inserida. E aí esses riscos podem ser o quê? Físicos, químicos, psicológicos e etc. Tem vários riscos lá que eu comentei com vocês durante a aula, né? E aí, quando a gente fala do PCMSO, o PCMSO ele trabalha junto com o PPRA, né? Aí teve alguém que me perguntou, professor, quem são pessoas que são contratadas? O que é isso? O PPRO e o PCMSO. PPRA, quer dizer. Eles são programas também, né? Então, o que é isso? A empresa ela é obrigada, se ela tiver de acordo com a quantidade de funcionários, mesmo as que têm menos de 50 funcionários, elas são obrigadas a ter um PCMSO e o PPRA. O que é o PPRA? Ele vai avaliar todos os riscos ambientais que aquela pessoa está inserida no trabalho dela. Então, por exemplo, risco químico, risco físico. Um exemplo aí da Camila, o pedreiro que trabalha lá em cima, né? Quais são os riscos químicos que ele está exposto? Pode ser a poeira do cal. Quais são os riscos físicos? Batida, caiu alguma coisa na cabeça dele. Então, tudo isso são riscos físicos. E aí, baseado nesses riscos do PPRA, a gente vai criar, vai produzir o PCMSO. E aí, quem é que vai fazer isso? Foi o que eu falei para vocês. Quando a empresa é muito grande, ela já tem lá a equipe do SESMIT, e aí dentro da equipe do SESMIT pode ser que tenha um médico do trabalho, né? Como eu citei lá da Uzi Minas, e aí tem um ambulatório, por exemplo, lá da Uzi Minas. E aí ele vai fazer todos esses exames baseados no PPRA, né? E aí eu mostrei para vocês lá um documento médico. Qual é o nome dele mesmo, gente? Começa com A, termina com O. Termina com o atestado. Quase. ASO. ASO, isso aí, o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, certo? E aí ele pode ser admissional, né? O exame admissional, pode ser um exame periódico, pode ser um exame de retorno, né? Que aí a pessoa ficou afastada e voltou. E aí, de acordo com o PCMSO, toda vez que você contrata um funcionário, ele tem que fazer um ASO. Ele precisa de um ASO que atesta que ele está apto para poder fazer aquela atividade, entendeu? Então, esse livrinho aí que você está citando, Camila, faz parte do PCMSO, né? Então, aí quando você contrata uma clínica para contratar um pedreiro, por exemplo, você vai ter que ligar lá para a clínica. Por que você está fazendo isso? Isso aí faz parte do PCMSO. Significa que a empresa contratou uma clínica terceirizada para poder fazer todos os exames admissionais para aquele pedreiro poder entrar dentro da sua empresa. Você não pode contratar ele direto. Ele só pode ser contratado a partir da avaliação de um médico. Isso se chama PCMSO. Entendeu? Tô dando revisão aí para quem faltou, hein? Revisão. Que mais? Esqueci alguma coisa? Não, né? Podemos seguir? Podemos? Não conseguindo olhar aí a minha tela. Ih, caiu, eu acho. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Deixa eu só parar de compartilhar. Vou compartilhar novamente. Acho que o meu áudio deu chute. Fica Bom, travando toda hora. na internet essa hora. Lembrando, não sei se eu falei para vocês, na terça-feira, dia 26, vai rolar uma live, tá? Então eu vou participar de uma live aí no Senac com a professora Amanda, que é uma professora que vai dar aula para vocês aí brevemente. Vocês sabem quem é o próximo professor de vocês? Já avisaram vocês? Não. Professora Ellen, tá? Eu vi hoje a doutora Ellen e depois na próxima ser Amanda. Isso, a Amanda vai dar marketing para vocês, uma UC muito legal, já dei essa UC.
E a Ellen vai dar uma UC aí antes da Amanda, que eu nem sei qual é o UC. Ela vai dar, acho que é logística. Nem sei. Não lembro. Lá deve... Isso. É logística? Deixa eu só ver, eu não Lá lembro deve- também. Lá deve aparecer para vocês, eu não lembro também. O Eu vou ver Fagner não aqui, vai já entrar, falo. não? E aí ela vai entrar aí com vocês. Pode ser que o Wagner apareça aí qualquer dia com vocês, tá? Porque tem algumas turmas que estão encerrando, então vai ter algumas UCs aí que vai ser 2 professores ao mesmo tempo, provavelmente. Então pode ser que o Fagner apareça aí qualquer dia. Tá com saudade do Fagner, Camila? Ô, Carol? Ah, eu tô. Ô, Diogo, mas vai continuar do mesmo jeito, né? Pelo MS Teams, né? Sim, sim. Da mesma forma. Que nem o Ed, né? O Ed tá entrando pelo Teams aí com vocês. Isso. Tá bom? Tá bom. Então, ó, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o CAT. Vai ser bem rápido, não vai demorar muito tempo, não. E aí, o que é o CAT, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o CAT. O que vocês sabem aí sobre o CAT? Nunca nem vi. Que não é gato em inglês. O que é o CAT, gente? Quem sabe me dizer? Alguém já viu um CAT? Já fez um CAT? Já preencheu um CAT? Ele é feito quando acontece algum acidente na obra. Eu não sei se é só na obra ou se é em outro lugar também. Muito bem, Camila. Mais alguém aí? Não. Não, nunca nem ouvi falar. Então, ó, a Camila falou aí muito bem, né? O CAT, né, como estava escrito até aqui anteriormente, o CAT é o comunicado de acidente de trabalho, né? Então a Camila deu um exemplo aí muito bacana, que ela falou, quando acontece um acidente na obra, né? Todo e qualquer acidente que você sofra dentro do seu ambiente de trabalho, existe um documento que é o CAT, né? Que é o comunicado de acidente de trabalho. Então, ó, e qual é o conceito de CAT aí? O acidente de trabalho é um fenômeno socialmente determinado, previsível e prevenível, né? Como eu disse aí para vocês. O que significa isso, gente? Previsível e prevenível. Que ele prevê e previne antes de acontecer? Isso aí, que ele pode ser previsto e pode ser prevenido, né? Ou seja, pode ser evitado, dado que os fatores causais, né, encontram-se presentes na situação do trabalho muito antes deste ser desencadeado. Então significa o quê? Que qualquer acidente ele pode ser previsível, né? Você consegue prever que um acidente vai acontecer e você consegue prevenir para que ele não aconteça, certo? Então, quando acontece um acidente, é porque houve negligência de alguma parte. Ou negligência do funcionário, que às vezes foi treinado, que foi dado EPI, etc. Mas ele não utilizou da forma correta. Ou às vezes é culpa da empresa, porque a empresa talvez não tenha fornecido, etc. Então, ó, o acidente de trabalho é um fenômeno complexo, multicasual e requer dos profissionais de saúde atenção no processo de investigação, né? Então, quando a gente fala do CAT, o CAT ele faz parte de um processo de investigação. É quando eu investigo um acidente de trabalho. E aí eu preciso saber, né? O CAT ele é extremamente importante nesse sentido. Principalmente quando eu vou fazer uma investigação das causas de um acidente de trabalho, do porquê que ele está acontecendo, porquê que ele aconteceu e etc. Não sei abrindo mais os meus videozinhos, mas eu vou tentar abrir para vocês aqui na internet, não tem problema, que eu sou uma pessoa teimosa. Um vídeo que fala da reportagem do CAT. Ui. Vocês estão vendo minha tela, gente? Tá dando para ver? Sim. YouTube. Ai. Aqui a reportagem. Vou a reportagem aqui para vocês. Vê se o áudio tá saindo, gente. Tá. Uma fábrica na Bahia foi condenada a pagar a um empregado as verbas trabalhistas acumuladas durante os 11 meses em que ele ficou afastado por motivo de saúde e sem receber benefício previdenciário. Tá travado o vídeo aqui. A empresa demorou a emitir a comunicação de acidente de trabalho. Tá travado para todo mundo? Quando o empregado sofre um acidente de É trabalho internet. e uma doença ocupacional, a empresa é obrigada a comunicar à Previdência Social. Isso é feito por meio da CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. O documento deve ser emitido até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.
E em caso de morte, a comunicação precisa ser imediata. Só que não são todas as empresas que seguem o que determina a lei. Na Bahia, uma fábrica de pigmentos demitiu um operador de processos, mas o sindicato da categoria se recusou a homologar a rescisão porque o relatório médico comprovou que o trabalhador estava com uma tendinite no ombro. A CAT não havia sido emitida. A empresa, então, entrou na justiça para efetivar a dispensa. Como o pedido foi negado, ela teve de emitir a CAT retroativa à data de afastamento. O INSS autorizou o recebimento do benefício, mas somente a partir da data de entrega do requerimento, que só ocorreu um ano depois. O empregado, então, pediu na Justiça o pagamento dos salários referentes ao período em que ficou afastado e sem receber o benefício. Em segunda instância, o TRT da Bahia aceitou os argumentos da empresa e cancelou a decisão da primeira instância, que havia condenado a indústria a pagar as verbas trabalhistas ao empregado. Para o regional, a comunicação poderia ter sido feita por qualquer pessoa, inclusive pelo próprio trabalhador. O empregado, então, recorreu à 7ª turma do TST e o relator do caso, o ministro Cláudio Brandão, teve entendimento diferente do regional. Por conta dessa omissão, o empregado ficou privado do seu sustento no período entre a ocorrência do acidente e a concessão do benefício previdenciário. A norma, eu senti, a outorgar a responsabilidade da empresa pela omissão na emissão da CAT, auto ele se reconheça a obrigação, por negligência, de pagar o que ele deixou de receber pela omissão reconhecida pelo empregador. O ministro Vieira de Mello Filho acompanhou o relator. A obrigação do empregador é emitir a CAT. Depois se discute se tem ou não tem culpa, mas a CAT tem que ser emitida, porque a comunicação de acidente de trabalho, ela não é uma comunicação que gera uma possível confissão ou uma responsabilidade pelo fato de ter sido emitida. Ela tem que ser emitida pela responsabilidade social que decorre do infortúnio. E, pedagogicamente, ele vai responder pela sua omissão com o salário desse período, as diferenças que o empregado ficou sem receber. Por unanimidade, a 7ª turma condenou a empresa a pagar ao trabalhador os salários atrasados referentes ao período em que ele ficou afastado, sem receber os benefícios. Crianças, e aí? O que vocês entenderam do que aconteceu aí? E aí? Ele foi mandado embora, não foi isso? Sem ter preenchido o CAT. E aí ele recorreu à justiça. Antes disso, ele foi no sindicato e o sindicato não fez lá a homologação dele, porque ele tinha tendinite, bursite, alguma coisa assim, no braço. E do mesmo jeito eles foram na a empresa foi na justiça, fazendo com que ele fosse demitido e depois encaminhado ao INSS para poder receber alguma coisa assim. Que mais? Quem mais notou aí? Fabiana prestou atenção, porque é uma coisa que ela vivencia, né, Fabiana? Olha, era todo dia. Todo dia. E eu tô vendo até pescando alguma coisa. O que vocês notaram aí da CAT? Olha quantas coisas aí passou na reportagem informando. Por isso que eu quis passar essa reportagem, que eu achei ela interessante, né? Durante a reportagem aí, eles falam vários assuntos, vários detalhes referentes à CAT, né? Quando acontece um acidente de trabalho dentro da empresa, quem que é responsável por emitir esse documento, gente? O patrão? E aí? Perguntando para vocês. Fabiana falou que é o patrão. O departamento pessoal, pelo menos na época eu estava no departamento pessoal. Na verdade, quem fez foi o pessoal da engenharia, que estava na obra e presenciou o acontecido. Então, a empresa. Mais alguém? De segurança. Quem que tá falando, gente? Que eu nem escutei. Quem é que tá falando? O Alisson? Acho que é o Lucas. Lucas? Lucas falou que é o setor de segurança. Gente, a CAT, vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou mostrar isso. Qualquer pessoa pode emitir a CAT. Então, o que aconteceu aí nesse processo? Como a Fabiana falou, ele foi mandado embora, né?
primeiro ele teve um problema, um afastamento de trabalho, tal, não sei o quê. Só que não emitiram uma CAT. Ninguém emitiu, né? Quem é obrigado primeiro a emitir uma CAT? A empresa. A empresa não emitiu. Porém, gente, o funcionário ele também pode emitir a CAT. Você mesmo pode entrar lá no site e você pode emitir uma CAT, falando qual o problema que aconteceu, o acidente de trabalho que aconteceu com você. Não tem problema, né? Inicialmente, quem tem que emitir é a empresa, mas o funcionário ele também pode emitir a CAT. Você entra no site lá do Ministério do Trabalho, da Saúde, eu não lembro agora, e você consegue emitir uma CAT. Só que aconteceu, nem ele emitiu, nem o funcionário emitiu. Ele ficou afastado, tal, só que o que aconteceu? Ele foi mandado embora, né? E ele não recebeu. Antes dele ser mandado embora, né, que nem a Fabiana falou, ele foi afastado, só que ele não recebeu, e aí quando ele voltou, ele foi mandado embora, certo? O que acontece? Por ele não ter a CAT, o que acontece quando você não tem a CAT, gente? Você não consegue receber nenhum tipo de auxílio, que é isso que vocês vão ver aqui na adiante, né? Então, primeira pergunta que eu deixo para vocês. O trabalhador num acidente de trabalho, ele é culpado ou ele é vítima, na opinião de vocês? Aí depende. Depende? Depende do que, Fabiana, na sua opinião? Se por acaso o tacho de óleo virar A vítima. João falou que é vítima, Fabiana falou que depende. Quem mais? Quem tá sem áudio pode escrever, gente. Depende também, né? Patrick falou que depende. Por quê, Patrick? Eu acho que acaba sendo culpado, porque não sei se é isso que eu entendi, né? Mas se ele pode fazer, por qual motivo que... vamos dizer assim, se ele pode fazer aquele documento, então ele acaba sendo culpado, porque se ele ele vai lá e ele pode fazer o documento, então, sei lá. A Viviane falou... Agora, se ele não puder fazer... Interessante, né? É sempre bom a gente pensar e analisar. Vocês viram aí no TRT qual foi o resultado final que os juízes deram? Teve um juiz que falou... primeiro, na primeira instância, ele perdeu. Aí ele levou para a Suprema Corte, né? Para o Supremo Tribunal de Justiça do Trabalho. E aí lá no Supremo, o que eles falaram? Que não, que a empresa... Mesmo ele podendo fazer, a empresa tem por obrigação emitir a CAT no primeiro momento. Então, a empresa errou primeiro, né? Depois, sim, lógico, o cara também foi errado porque ele não emitiu a CAT dele. Mas tudo bem, a gente vai seguir aqui. Mas ele ganhou. Ganhou, ele conseguiu ganhar no Supremo, né? Eu vi. Mas eu Imagina vi. quanto tempo Gostei. que não demora, né? Então, ó, primeira coisa... Quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente tem que centrar a investigação nas causas imediatas. Então, o trabalhador ele é culpado ou vítima? Primeiro, a gente tem que investigar, né? Porque reforçar o paradigma da culpa do trabalhador pelo acidente, do qual, na verdade, ele foi vítima, né? Então, sempre o trabalhador, inicialmente, ele é visto como vítima. Por isso que eu falo para vocês, hoje em dia vocês são funcionários, né? A maioria de vocês aí são funcionários. Mas o dia que vocês forem donos de uma empresa... Gente, tudo que acontecer com o seu funcionário, a culpa é sua. A Justiça do Trabalho, ela sempre dá, como que eu vou explicar? Ela sempre dá o privilégio para o mais fraco. Nesse caso, quem é o mais fraco? O trabalhador. Então, o dono da empresa sempre é o que vai sair perdendo. Sempre, gente. Sempre é assim que funciona. Tá? Então, aqui até diz, ó, ele foi vítima. E aí encerra as possibilidades de avançar na prevenção. O processo de investigação não pode reforçar a lógica da culpa do trabalhador, muito estimulada em ambientes das empresas. Em todas as empresas que eu trabalhei, todas as empresas sempre colocavam a culpa no trabalhador. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu lembro um acidente que aconteceu uma vez na Santos Brasil, isso há muitos anos atrás, né? Meu tio trabalhava lá. E aí um daqueles negócios lá que leva container, que eu não sei qual é o nome, eu esqueci agora, né? Aquele treco que leva um container, que ele... Empilhadeira de... É o quê? Empilhadeira de grande porte. Empilhadeira de grande porte, se eu não me engano. E aí o cara tava atravessando, né? Junto com o meu tio. E meu tio viu o cara morrendo na frente dele. Meu tio ficou até em choque durante não sei quanto tempo.
o cara tava atravessando, e aí o cara tava manobrando dentro daquela empilhadeira na área da Santos Brasil. E aí, o pessoal que trabalha dentro daquela empilhadeira, gente, eles usam um fone, né? Tem todo um apetrecho lá, não sei o que. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Bem? Tá todo mundo escutando? Sim. Sim. E aí o cara usa um protetor auricular e tal, então eles não escutam direito. E aí o que acontece? O cara tava ali fazendo manobra e ele deu uma ré. Nisso que ele deu uma ré, esse amigo do meu tio tava na parte de trás. E aí o cara passou com o pneu por cima do cara, né? E aí o cara virou um pastelzinho. Quando aconteceu o acidente, procuraram todo mundo. Procuraram Jesus Cristo, inclusive procuraram o meu tio. E aí o que eles queriam? Que o meu tio depôsse, né, a favor da empresa, alegando o quê? Que o cara estava atravessando fora da faixa de pedestres. Porque tem uma faixa, né? Que é onde as pessoas podem passar. Circular. Isso, no pátio de container tem uma faixa que é o lugar seguro, que eles chamam, que é onde você pode passar. E aí a empresa quis pagar para o meu tio até, para que o meu tio depôsse a favor da empresa. Tudo por quê? Porque a empresa não queria pagar a indenização. O que o meu tio fez? Sacanagem. Ele depôs a favor da esposa, né? Da esposa do cara, porque a esposa tinha entrado com processo também. E aí ele depôs a favor da esposa do cara. E aí, graças a Deus, ele falou, né? Que ele dorme até hoje com a consciência limpa, porém ele foi mandado embora, né? Então, assim, ele depôs a favor da esposa do cara, ela recebeu a indenização, deve viver super bem até hoje, porém meu tio, meses depois, foi mandado embora, né? Então, Corre assim, esse risco, né? Sim. Então, assim, isso tudo estou explicando por quê? Para vocês verem como a empresa ela sempre vai tentar jogar a culpa no trabalhador, né? Por quê? Para não pagar danos, para não pagar nenhum tipo de indenização. Isso aqui é um exemplo de acidente, ó, vocês estão vendo? Um exemplo de acidente, tem que ser investigado de quem é a culpa, mas provavelmente, né, vão jogar a culpa na vítima, no trabalhador. Então, ó, a CAT é um documento utilizado para categorias de trabalhadores que são regidos pela CLT e estão na condição de segurados do INSS. Aí vale aquela regrinha que eu falei para vocês. O Davi está falando, então é vítima. Então vale aqui a regrinha que eu falei para vocês. Lembra lá atrás? Não estão nessa categoria os empregados como servidores públicos que são vinculados a regimes próprios. Então, como eu disse para vocês, servidor público, gente, tem outros tipos de regime. Então, eles não entram nessa categoria. Tudo bem? E quem emite a CAT? Quem consegue me falar? Quem faz essa emissão da CAT? O médico do trabalho? A Adriana falou que é um médico do trabalho. Quem mais? Técnico de segurança. João falou que é o técnico de segurança. Fala, Vivi. A empresa? O Alisson falou também que é técnico de segurança. E alguém aí, acho que foi o Lucas ou o Patrick, falou... A empresa. Então, ó, deve ser emitida pelo empregador, tá, gente? Não é médico, não é técnico de segurança. O empregador, tá? Mas pode também ser emitida pelo médico que atendeu esse trabalhador. Então, por exemplo, aconteceu um acidente com vítima, chamou a ambulância, né? Foi atendido pelo médico, o médico também pode emitir uma CAT, tá? A empresa pode solicitar que o médico emita uma CAT. Ou o próprio trabalhador, a família da vítima pode solicitar isso. O sindicato que ele representa também pode emitir a CAT. Então, vocês viram lá na história da reportagem que o sindicato nem deu a mínima para o cara? Ele poderia processar o sindicato, porque o sindicato também pode emitir uma CAT. Ou qualquer autoridade pública e o próprio trabalhador. Então, como eu disse para vocês, você, quando sofre um acidente de trabalho, você também pode emitir uma CAT. Isso está no artigo 22 dessa lei aqui, que é a Lei 8213 de 1991. E aí, outra pergunta. Qualquer acidente ocorrido dentro de uma empresa deve ter uma CAT? O que vocês acham? Sim ou não? Não. A gente falando que não. O Patrick falou que não. Sim. Davi falou que depende do nível do acidente. Lucas falou que depende. Olha lá.
Muitas empresas emitem a CAT somente nos casos em que é necessário afastamento por mais de 15 dias, certo? Ou seja, afastamento por conta da Previdência Social. Mas isso não é correto, tá bom, gente? A CAT ela deve ser emitida mesmo quando acontece acidente sem afastamento, tá bom? Então, nos primeiros 15 dias, o afastamento ocorre sobre encargo da empresa. Após os 15 dias, se houver necessidade de mais tempo de afastamento, esse vai ser por conta do INSS. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como funcionam esses tipos aí de afastamento. Então, inicialmente, gente, todo acidente de trabalho, ele deve ser emitido uma CAT. Por que as empresas não emitem CAT, então? E aí, pergunto para vocês. Muitas empresas têm medo de emitir CAT. Eu não sei, não. Por que, Camila? É uma burocracia, mano. Estão falando aí que é Da outra burocracia. vez quem emitiu a CAT para mim foi lá no hospital mesmo. Ó, foi no Porque hospital. eles não querem pagar o prejuízo, né? Ficar na responsabilidade. Exato, né? O que acontece? Uma empresa que emite muita CAT, o que ela está demonstrando? Será que ela está cuidando bem da segurança dos trabalhadores, né? Isso meio que emite um alerta, acende uma luzinha. E isso, gente, de certa forma, isso é ruim, né? Vocês vão entender aí mais para frente, né? Na verdade, vocês já estão entendendo, né? Que quando a gente não emite todas as CATs que deveriam ser emitidas, o que acontece quando o Ministério do Trabalho precisa fazer um levantamento geral? Será que esse levantamento ele está informando corretamente os dados de acidente de trabalho no Brasil? O que vocês acham? Não, né? Não. Ou seja, acontecem muito mais acidentes do que aparece registrado. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil, há 30, 40 anos atrás, era o país que mais acontecia acidente de trabalho no mundo. No mundo, tá? Hoje em dia, se eu não me engano, nós somos o 4º. Mas eu tenho certeza que esse número é muito maior. Por quê? Muitas empresas não emitem a CAT, né? Elas só emitem a CAT quando acontece algum tipo de afastamento, quando é um acidente grave, etc. Mas a CAT ela pode ser emitida em casos em que não precisa de afastamento também. A vantagem... Oi. Eu tenho uma pergunta aqui rapidinho. Pode falar. Durante o período que você está indo para o trabalho e indo para casa, a CAT, se tu sofrer um acidente, pode ser aberta? Boa pergunta. Aí vai de encontro a uma aula que a gente deu aí atrás. Quem lembra de uma aula aí que eu comentei sobre isso? Quem lembra? Que eu falei sobre isso. Que tinha sido bloqueado o acidente de trabalho. Ninguém lembra? Governo Bolsonaro. Não. Vocês não lembram disso? Foi nas primeiras aulas aí que eu dei para vocês. Governo Bolsonaro, desde o ano passado, ele havia bloqueado, fez uma medida provisória, em que desconsiderava que acidente de percurso não era considerado acidente de trabalho, certo? E aí, recentemente, agora no final do mês passado, essa medida provisória, né, que é uma MP, ela foi barrada no Supremo Tribunal, né? Ou seja, foi cancelada. E aí agora, de novo, vale acidente de percurso como acidente de trabalho. E eu lembro que eu tinha comentado com vocês uma vez isso em sala. Eu falei, gente, essa medida vai cair. Por quê? Se eu estou saindo, gente, da minha casa para ir trabalhar e acontece alguma coisa comigo, a culpa é de quem, gente? É da empresa ou é minha? O que vocês acham? Eu estou indo bonitinho. Se eu tiver vale transporte, eu estou indo de ônibus. Ou se eu não tiver, eu estou indo com o meu carro. Não estou falando em casos ilegais. Depende. Porque tem gente que vende vale transporte e vai de bicicleta. Aí, gente, se sofrer um acidente, o problema é seu. E aí? O que vocês acham? Culpa da empresa, né? Por que é da empresa? Se eu estou sendo contratado para ir fazer o trabalho, eu tenho que ir fazer o trabalho naquela hora certa. E se foi naquela hora certa que eu estava no caminho? Exatamente, foi o que eu comentei em sala, muito bem. Acidente de percurso. Isso. Então, por que a gente considera acidente de trabalho? Aí responde a tua pergunta, Patrick. Tem que ser emitido, sim, uma CAT. Por quê?
Porque, gente, se eu estou saindo da minha casa para ir trabalhar, eu só saí da minha casa porque eu estou trabalhando. Se eu não estivesse trabalhando na empresa, eu não teria saído de casa. Provavelmente o acidente também não teria acontecido. Então, sim, o correto seria a emissão de uma CAT. A maioria das empresas, elas só emitem a CAT dentro do ambiente de trabalho, tá? Por quê? Aí vem aqui a resposta, ó. A CAT funciona como registro de que a doença ou acidente foi decorrência do trabalho, o que vai ser comprovado ou não na perícia médica. A partir da comprovação do nexo causal do acidente ou da doença do trabalhador, o trabalhador tem direito ao benefício ou auxílio-doença, que é esse aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, ou ao não benefício do auxílio-doença, que é quando não tem nenhum tipo de afastamento ou doença de trabalho, certo? Que aí é uma outra sigla. Então, respondendo aí a tua pergunta, Patrick, o correto seria ter uma CAT. Porém, aquilo ali está relacionado ao trabalho dele? O fato dele ter se acidentado no percurso de trabalho está relacionado ao trabalho dele? Então, assim, é uma coisa meio... Quem já assistiu aí How to Get Away with Murder, né? Que é aquela série com a Viola Davis. É uma coisa para o advogado ter que provar, né? Então, se você pegar um bom advogado, talvez ele prove aí que tinha uma CAT e está relacionada ao trabalho. Vai ter advogado que vai falar que não. E aí vai virar uma briga na justiça, que nem vocês viram aí no videozinho do TRT. E aí eu pergunto para vocês, quais os tipos de incapacidade? Cri, cri, cri. Como assim, incapacidade? Incapacidades, né? Quando a gente fala da CAT, né, e doença do trabalho, elas podem gerar incapacidades. Existem dois tipos, ó. Então tem a primeira, permanente, que é a incapacidade que ocorre ou parcial ou total. E aí o indivíduo ele pode se recuperar da lesão ou da doença ocupacional, mas ficará com sequelas, né? Então, ó, quando a gente fala de parcial, aconteceu um acidente com você quebrou um braço, faz de conta. E aí você vai ficar um tempo sem trabalhar porque seu braço está quebrado. Mas aí você vai se recuperar dessa lesão. Só que pode ser que você não volte mais a ter os mesmos movimentos. Ou então você perdeu uma parte da visão. Ou perdeu a mão. Perdeu a mão, exatamente, né? E aí aquilo vai reduzir a sua capacidade de trabalho. Ou uma perda total. E aí quando você perde totalmente, você não vai conseguir mais trabalhar. Então uma pessoa que perdeu uma perna, o exemplo aí do João, uma pessoa que perdeu a mão, ele praticamente não vai conseguir mais trabalhar se ele depender totalmente daquilo. Então isso a gente chama de incapacidade permanente. Incapacidade temporária. Ou ficar cheio de restrição, né? Oi, João, não entendi. Ou ficar cheio de restrição, né? Exatamente. Ou o cara fica restrito lá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, exatamente. E aí a gente tem outro tipo, que é a incapacidade temporária. Essa é relacionada a uma condição reversível, né? Então o cara fica afastado durante o período necessário, ele se recuperou, ele volta. Então temos dois tipos, a temporária e a incapacidade permanente. E aí existem alguns códigos, gente, que são relacionados referente ao benefício que é concedido ao trabalhador. Então a gente tem esse daí, são 3, são os mais comuns relacionados a acidente em trabalho. Então o primeiro é o B31, talvez a Fabiane até lembra do dela aí. Primeiro é o B31, que é o benefício concedido ao trabalhador em afastamento para tratamento de saúde, quando não existe comprovação entre o trabalho exercido e a doença. Então, que exemplo é esse daí do 31, gente? Que exemplo vocês podem me dar? Quando não existe relação com a doença, com o trabalho. Da depressão. Depressão? Isso. Mas será que não pode estar relacionado com o trabalho? Tem que tomar cuidado. Sim, pode, é verdade. Ó, a Érica escreveu aí, um conhecido perdeu o dedão da mão no trabalho, se aposentou. Então, tem que ver, Érica, se aquele dedão... aí vocês já estão entrando nos trambiques, né? É o Lula. Tem que ver se este dedão, né, não vai fazer falta. Lula foi vendinho, pô. Pois é, né? Eu dou um exemplo assim do meu irmão. Meu irmão ele tem um problema na perna dele
ele nunca trabalhou de carteira assinada e ele é aposentado por invalidez, né? Ele contribuiu como autônomo e se aposentou por invalidez. Só que, gente, o meu irmão ele é dependente químico, só falta ser traficante, mais um pouco, né? Mas ele é dependente químico, ele é viciado, e ele faz tudo que uma pessoa normal, como qualquer outra, faria. A única coisa que ele não faz é trabalhar, que é o que ele não gosta, entendeu? Mas de resto ele faz tudo, certo? Então, ó, quando a gente fala desse benefício que é o B31, é quando a doença ela não tem relação com o trabalho que a pessoa exerce. Então, nesse caso, após a alta e a consequente volta ao trabalhador, o trabalhador não tem direito a nenhum tipo de benefício indenizatório, mesmo que tenha restado sequela da doença ou acidente. Então, vou dar um exemplo. A pessoa trabalha, sei lá, trabalha deixa eu ver, dar um exemplo aí bem besta. Uma pessoa que trabalha de entregador de pizza. E aí, de repente, ele desenvolveu HIV. O que a doença dele tem a ver com a entrega de pizza, gente? Ah, professor, ele entrou lá para entregar, a mulher pegou ele e foi. Foi isso? Não. Não tem nada a ver. Exatamente. Então, a doença... Mas aí, qualquer doença se enquadra? Tipo um resfriado também? Sim. No caso do B31, gente, é quando não está relacionada, a doença ou a sequela não está relacionada ao trabalho que a pessoa exerce, tá bom? Então, após a alta também não há estabilidade de emprego, salvo em casos que há convenção coletiva. Então, gente, por exemplo, você pegou uma doença muito grave, foi fazer um tratamento, ficou afastado. Quando você voltar, gente, a empresa ela pode mandar embora você e beijo, tá? Vou dar um exemplo aí de uma aluna que eu tenho lá na RH, que ela já era chefe no McDonald's, dentro do restaurante, ela já era gestora do McDonald's, e aí ela desenvolveu um câncer de mama. Ela teve que se afastar, fez o tratamento. Quando ela terminou o tratamento, que ela voltou, o que o McDonald's fez com ela? Rua. Mandou ela embora. Mandou ela embora, tá? Por quê? O câncer dela não tem nada a ver com o trabalho. Então, a empresa não tem obrigação de manter ela no ambiente de trabalho, nem de pagar nada, certo? B91, tá? Que é outro código. É um auxílio-doença por acidente de trabalho ocupacional ou doença acidentária. O trabalhador faz jus a ele quando há comprovação pela perícia do INSS a relação, né? Que é o nexo causal entre o trabalho exercido e o acidente ou doença apresentada. Após a alta desse tipo de benefício e consequente volta ao trabalhador, ao trabalho, o trabalhador tem 1 ano de estabilidade do emprego. Após a alta, se houver redução da capacidade devido à sequela, o trabalhador pode ter direito ao auxílio acidente, que é o próximo aí que a gente vai falar. Então, a Fabi aí que viu lá, por exemplo, o documentário lá, Cubatão, Vale da Morte, tinha aquele monte de cara tudo cheio de doença, né, Fabi? Cheio de sequela, cheio de coisa. Então, aquilo ali se enquadra primeiro nesse B91, que é um auxílio-doença por acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, o INSS, através da perícia, ele vai comprovar que aquela doença foi causada pelo trabalho que a pessoa exercia. Um exemplo é o seu caso aí, né, Fabi? Então, por exemplo, uma doença que você desenvolve no seu ambiente de trabalho, a perícia do INSS, ela alega esse aqui, que é o B91. Tudo bem? Certo. Todo mundo entendendo aí? Então, por exemplo, aí, não é dislexia, gente, já tô doido. O LER lá, que é a lesão por esforço repetitivo, aquele negócio que dá na mão lá, que eu esqueci o nome, que vocês comentaram aí quase agora. Todo esse tipo de doenças são doenças ocupacionais, então elas entram no CAT como B91. B94, né, que é o último. É o benefício pago ao trabalhador quando sofre um acidente, ele fica com sequela que reduz a sua capacidade de trabalho. Concedido para assegurados que recebiam auxílio-doença. Tem direito ao auxílio-acidente o trabalhador empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, de acordo com esse artigo aqui, tá? Contribuinte individual e facultativo não recebe esse tipo de benefício, tudo bem? Para a concessão do auxílio-acidente, não é exigido tempo mínimo de contribuição, mas o trabalhador deve ter qualidade segurada e comprovar a impossibilidade de continuar desempenhando aquela atividade, sempre baseado na perícia médica.
O auxílio acidente pode ter caráter de indenização e pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social, tirando a aposentadoria, tá? Então, ele não é somado à aposentadoria, mas ele pode ser pago junto com outros benefícios da Previdência Social. O benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta. Então, ele se aposentou, perdeu o auxílio acidente. Tudo bem? Todo mundo entendendo até aqui, gente? Sim. Estou mostrando para vocês algumas coisas aí do CAT, tá? Então, aí alguns dados aí para vocês. No Brasil, a gente tem uma morte ocasionada por acidente de trabalho a cada 4 horas e 30 minutos, tá? Mais de 675 mil CATs são emitidos por ano, tá? Isso aqui é até um dado meio antigo, gente, porque eu acho que isso aqui já aumentou, tá? Então, em média, o nosso país emite aí 600 mil CATs por ano. Cerca de 2.351 pessoas morrem por ano relacionadas a acidente de trabalho. Aí aqui a gente tem os profissionais que mais são vítimas, tá? Então, os primeiros são os que trabalham na linha de produção, igual vocês viram aqui no fundo. Segundo, os que mais sofrem acidente de trabalho são os técnicos em enfermagem, e agora com o Covid vai ter mais ainda, né? Os terceiros são os faxineiros. Os quartos são serventes de obras que trabalham aí na empresa da Camila. E os quintos que mais sofrem acidentes são os motoristas de caminhão, que são os entregadores, né? Aí aqui um outro dado, ó, 38 mil, ou seja, 21,9% são trabalhadores das ciências biológicas e saúde, ou seja, o pessoal que trabalha na saúde faz parte de 21% dos acidentados. Trabalhadores da indústria extrativa e construção civil, também 21%. Pessoal da indústria extrativa e construção civil, cerca de 19,3%, e os trabalhadores nas funções transversais, que é quem opera veículos e máquinas, 37% dos acidentes. Quando acontece um acidente de trabalho, o que eu devo fazer? Tá? Então, aqui tem um roteirinho, mais ou menos, para vocês entenderem, né? Que tem gente que acha, aconteceu um acidente de trabalho, vou lá socorrer a pessoa. Então, primeira coisa, preste socorro, né? Então, primeiro preciso prestar socorro. Professor, nunca prestei um socorro na minha vida, o cara tá sangrando, não sei o que eu faço. Gente, se eu não sei o que eu faço, nunca prestei socorro, não sei fazer, sei lá, ressuscitação cardiorrespiratória. O que eu faço então, gente? Chama a ambulância. Chama a ambulância, né? Chama o SAMU. Isso. Como todo mundo fala aí. Chama o SAMU, tá? Inicialmente, gente, o ideal, a maioria das empresas, elas sempre pagam algum tipo de curso que é relacionado a primeiros socorros. O Lucas, o Patrick, aí já deve ter feito aí alguma coisa, o João, né? Que é um curso de prevenção de acidente, curso de primeiros socorros, porque é importante. Às vezes você passa mal, alguém passa mal dentro da empresa, e às vezes uma atitude simples pode salvar a vida da pessoa. Então, sempre, primeira coisa, prestar socorro. Ó, o Davi tá falando, é só pressionar o local, né? Mas pressionar... Chama a ambulância, né? O Alisson falou, chama o brigadista. Ai, ai. O importante por isso que é bom ter o cipeiro, né? Então, quando tem a CIPA e o SESMIT, a gente acaba chamando sempre alguém lá da CIPA para tentar prestar aí o primeiro socorro. Então, primeira coisa, prestar um socorro, chamar imediatamente alguém especializado. Segundo, não deixem que toque o funcionário, então sempre aguardar socorro profissional, né? Esperar que alguém chegue para poder... Tem gente que tenta... Eu já vi isso, tem acidente no meio da rua, gente. Me dá uma agonia. O cara cai lá e o pessoal dando a querer mexer na pessoa. Quer mexer, quer tirar do lugar, quer levantar a perna, levantar... Gente, não pode mexer. Porque às vezes a pessoa tem uma fratura, você mexe, o negócio agrava, né? Então, assim, o máximo é tentar deixar a pessoa calma e pedir para ela ficar imobilizada. Terceiro, contatar o SESMIT e a CIPA para que eles investiguem o acidente. Verificar as possíveis mudanças para prevenir, né? Então, se houver um técnico de trabalho, melhor ainda. Daí fazer um laudo e averiguar. E, por último, notificar a Previdência Social. Fazer isso até 24 horas para que o funcionário possa receber o auxílio-doença através da CAT, tá?
Então, a CAT, o ideal é que ela seja emitida, que ela seja notificada em até 24 horas. Beleza? É isso, gente. Vou abrir aqui. Acho que a atividade ela nem está aberta. Queria abrir aí a atividade para vocês. Vou terminar aqui a minha gravação. Ô, professor, boa noite. Fala. Essa ACAT, ela respalda o trabalhador em alguma situação ou é só um documento para constar que houve o acidente? Seja mais específico. Fala, Carlos. Estou te ouvindo, Carlos. A CAT, ela respalda o trabalhador em alguma situação, na situação, por exemplo, do acidente, ou ela é só para constar que houve o acidente e foi registrado conforme as Não, as ela normas e leis? sem a CAT, é assim, se você não faz a emissão da CAT, o trabalhador ele não consegue receber nenhum tipo de benefício. Vocês viram lá na reportagem que eu passei para vocês? A reportagem mostrava exatamente isso. O cara nem ele emitiu a CAT, nem a empresa emitiu a CAT. O que aconteceu? Ele ficou sem receber o benefício, ele foi mandado embora, né? E ele não recebeu nada. Ele acabou não recebendo nada. E aí, quando ele emitiu a CAT, que avisaram para ele, olha, para você receber o benefício, você precisa ter uma CAT. Quando ele foi fazer a CAT, né, a empresa alegou que ele não fez a emissão desse documento. Então, ele ficou sem receber. Ele ficou sem receber, e aí ele entrou na justiça para receber o tempo que ele deveria ter recebido, né? Desde o momento do acidente, quando ele ficou afastado, até o momento que ele foi mandado embora. Então, assim, a CAT, ela resguarda você sim, ô Carlos. Sem a CAT, sem esse documento, você não consegue receber nenhum tipo de benefício. Você não consegue receber auxílio-doença, você não consegue se aposentar por invalidez, por exemplo. Então, a CAT, ela é um documento que ela atesta que você teve uma doença ou um acidente, ou qualquer tipo de doença ocupacional. Deu para entender? Entendi. Por isso que é importante, sofreu qualquer tipo de acidente, gente, dentro da empresa, tem que emitir uma CAT. Faz uma CAT. Ah, quebrei um braço. Ah, bati não sei aonde. Ah, me cortei. Emite uma CAT, tá? Mas eu não fiquei afastado, professor. Não importa. Tem que ter uma CAT. A CAT ela é um documento que atesta que aconteceu um acidente de trabalho. E ela vai resguardar você. Tem muita gente que tem medo de emitir a CAT. Ah, vou ser mandado embora se eu emitir. Não tem nada a ver, gente. Você mesmo... Mas deixa eu fazer uma pergunta. Mas emite a CAT, fica com você guardado ou faz o que com a CAT? Então, a CAT ela é um documento. Vou até mostrar aqui. Melhor mostrar. Sim. Mas esse documento fica com a gente, no caso? Sim. É um documento seu. Você pode emitir e imprimir. Vou abrir aqui. Eu até ia chamar a professora, eu quero ver se eu trago ela amanhã, a professora de segurança no trabalho, que é a Grace. E aí ela consegue tirar todas essas dúvidas aí, esses detalhezinhos legais aí, que vocês estão perguntando. Que é bem interessante esse assunto. Ó, deixa eu mostrar aqui a atividade. Vocês estão conseguindo ver a tela, gente? Então, né? Bem longe. Longe. Teve gente aí, uma tal de Fabiana e uma tal de Carlos, que até já fizeram. Eu falei para não fazer, mas fizeram. Então, foi. Não era para ter feito? Parabéns para nós. Essa aqui é a CAT, certo? Quando vocês forem fazer a atividade, vocês vão preencher aqui, tá? Então, quem entregou a atividade tem que preencher aqui. Então, vocês vão ter que preencher razão social da empresa, tipo, com endereço, qual o nome de vocês, que é o acidentado e tal, e tal, e tal. Então, vocês vão preencher tudinho aqui, ó. Então, essa daqui é a CAT. Ela é um comunicado de acidente de trabalho. Se vocês entrarem lá no site da Previdência, se eu não me engano, vocês também conseguem fazer essa emissão. Eu coloquei junto desse documento, deixa eu voltar aqui, um manual.
Esse é um manual de preenchimento, tá? Ele tem no site da Previdência Social e é um manual para preenchimento. Acho que tá ruim aí o teu, João. É um manual de preenchimento da CAT. Então aqui ele fala tudo que vocês podem fazer, não assinar a CAT em branco, verificar todos não sei o quê, lá. O atestado médico da CAT é de competência única e exclusiva do médico, tá? Então, ó, aqui ele explica tudinho. O meu tá bom, daí você tá falando. Respondendo a tua pergunta aí, ô Fabi, a CAT, ela é um comunicado, tá? Você emitindo, tá? Você vai guardar, tal, ele não vai ter validade, por quê? Sim. Por que ele não vai ter validade? Porque para quando eu sair da empresa, é isso? Não. Por que ele não tem validade? Porque um médico precisa assinar. Ah, o médico precisa assinar. Sim. Fala, ô Camila. A Camila ia falar alguma coisa. Nada, não. Eu ia falar que porque ele não foi protocolado. Isso, exatamente. Então, assim, a CAT, ela só vai... Você pode emitir a CAT. Só que ele não vai ter validade, por quê? O médico precisa assinar, tá? Então, tem os locais lá de assinatura da CAT. Então, aqui tem um manualzinho, quem quiser ler, é bem interessante. E aqui tem o documento da CAT, tá? Então, ó, tem os locais de assinatura, ó, assinatura e carimbo do médico com CRM. Então, a CAT, ela só vai ter efeito a partir do momento que o médico fizer a assinatura, ele vai ter que diagnosticar você, ele vai ter que colocar um CID. O que é o CID, gente? É o código da doença. Isso, exatamente, tá? Então, é o Código Internacional de Doença, das doenças, né? Então, ó, a sua CAT, ela só vai ter validade a partir do momento que o médico atestar, tá? Mas a emissão, qualquer pessoa pode fazer. Por isso que você comentou que quando você foi atendida no médico, o médico que emitiu a CAT para você, não foi isso que você falou? Foi, isso. Exatamente. Então, normalmente, se você for no UPA, né, eu acho que no UPA, no pronto-socorro, o próprio médico, ele também pode fazer essa emissão, tá? Mas quem quiser, você também pode emitir. No caso, se você quiser, você também pode emitir. Tá mas bom? O papel ficou com eles. Ficou com quem? Com a empresa? Com o hospital lá, com o médico. Ah, ficou com ele? Ficou. Então você vai lá e pede a sua via. Não, isso aí faz muitos anos. Ficou com ele, entendeu? Porque eu me acidentei, eu acabei fechando a porta e deixei a mão, esqueci a mão. E aí quebrou meu dedo. Aí ele perguntou o que aconteceu e aí ele mesmo já falou, ele caiu matando, acidente de trabalho. Ele foi lá, ele preencheu a CAT e o papel ficou com ele. Aí ele me deu só o atestado acho que foi de 13 dias, alguma coisa assim. O João tá rindo, ele tá achando que você fez migué. Foi migué. Não fiz migué, não. Eu esqueci o dedo. Fala, Patrick. Então, você quer que faça o que na atividade? Então, ó, explicando aí a atividade, que o Patrick já quer sair correndo. Ó, vamos lá. Então, ó, o que vocês vão fazer? Lá na atividade está descrito, vocês vão preencher o CAT. Primeiro, pesquisar o CNPJ da Uzi Minas, para vocês poderem preencher lá no lugar do CNPJ, tudo. Os dados do acidentado deverão ser preenchidos com os dados de vocês, tá? E os demais dados estão na segunda aba. Então, vou mostrar aqui para vocês na planilha, ó. Dados do acidente. Já está aqui, ó, tá vendo? Está preenchido? Não, quê? Entendi nada, João. Então, ó, aqui tá vendo que está preenchido? Então, já está com todos os dados do acidente. O que vocês têm que fazer? Vocês vão tirar aqui, ó, copiar os dados daqui. Só copiar, gente. Copiar e colar aqui nos lugares certos. Então, vocês vão preencher essa CAT aqui todinha, tá? Vão pegar e copiar para os lugares certos. E aqui, onde está os dados da empresa, é os dados da Uzi Minas, que vocês vão pesquisar. E aí, os dados que estão aqui, vocês vão preencher aqui na CAT. E aqui, os dados do acidentado são os dados de vocês. E aí, esses dados, vocês vão colocar aqui também, tudo nos quadradinhos aqui da CAT. Beleza? Deu para entender? Bem simples. Ah, então tu já corrigiu, né? Eu fiz certinho, então, né? Não, porque você não preencheu aqui, vocês dois. O que eu não preenchi aonde?
Vocês preencheram só aqui, só. E tinha mais papel para preencher? É aqui, ó, para preencher no documento, no formulário. Ô, criatura. Sim, é bonitinho, bonitinho. E Certo? professor, vai precisar assinatura? Não, não precisa não. Só preenche e aí vocês salvam e me mandam. Então, a gente vai ser o acidentado. O acidentado são vocês. Ah, beleza. Eu ia contar uma historinha para vocês preencherem, mas eu falei, vai ficar muito chato, vai ter gente que vai demorar. Eu falei, não. Então eu já coloquei aqui, ó, os dados do acidente todo que aconteceu. A única coisa que vocês vão fazer é copiar e colar lá na CAT. E os dados de vocês é quem sofreu acidente. Então quem sofreu acidente são vocês. Beleza? Então vocês vão colocar os dados de vocês e aqui os dados da Uzi Minas todinho. Então vocês sofreram um acidente dentro da Uzi Minas. Beleza? E o prazo para entregar? É tudo segunda-feira, tudo dia 25. Isso aqui vocês preenchem em 2 minutos, gente. Não começa não, chororô. Ah, não esquece de colocar o nome daquele aplicativo. Ah, o InShot. Vou mandar lá para você depois. Tá bom? Segunda-feira é o último dia da UC, professor? Dia 25. Dia 25 vai ser a apresentação, gente. Então, ó, hoje, quarta e quinta-feira são os dias da nossa aula. A nossa aula vai terminar na quinta. Saber que atividade é essa, que eu tô boiando. Tá falando aqui que é o C7 é com o senhor. C7? É, tá aparecendo no cronograma aqui. E quando que começa o C7? Então, tá falando que é no mesmo dia da Ellen. Não, tá errado. Sabe por quê? Eu vou sair de férias. Me deram férias. Eu já tinha férias para tirar, e aí eu vou sair de férias. Não sei que férias, né? Porque eu vou ficar atazanando a vida de vocês, na verdade. Vai viajar para onde? Vou viajar pra cozinha e vou voltar. Então, assim, eu vou ficar de férias acho que 2 semanas, 1 ou 2 semanas. E aí, quando eu voltar, talvez, não sei se eu vou voltar aí pra sala de vocês ou não, mas vocês vão ficar aí um tempinho aí com a Ellen. Depois vocês vão entrar em marketing, que eu acredito que vai ser a Amanda e o professor Douglas. Deve ser os dois que vão dar marketing aí pra vocês. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Fala, Carlos. Blog. Paramos com ele? Carlos, não entendi nada. A tua voz está bem longe. O blog. Paramos com o blog? É lógico. Deixa quieto. Me lembrou. Vamos até dar uma olhadinha aqui, porque tem muitas pendências nesse blog. Vamos ver aí quem andou postando, ou se postaram, né? Porque é para ter, nós estamos já na nossa 8ª aula, é para ter 8 postagens. Você fala demais, eu já postei, tá? A Viviane postou aí, ó, PPRA, PCMSO, muito bem, Vivi, gostei. Isso aí. Mesmo assim, tá faltando o Patrick e está faltando o João, os dois. Gente, eu tenho memória fotográfica, isso é um defeito. Eu não sei fazer, não. Elefante. Eu tenho, é um defeito de fabricação. Né? Então, assim, podem passar anos. É seu passo. Anos. Eu vou lembrar do nome de cada um que tá me devendo alguma coisa. Que revolta. Coitado do João, Patrick. João e Patrick, vocês estão me devendo 2 postagens. Vivi, você foi a última. É seu passo que eu não sei fazer, não. Não, a gente não sabe, a gente aprende. Você não sabia falar e tá falando. Meu Deus. Isso, eu postei na quinta mesmo. Beleza. Vivi, quem é o próximo aí que vai fazer? Eleja. Próximo. O Boca de Sacola. Quem é esse? O Carlos. Pode ser, então, Boca de Sacola. Carlos. Mas é pra ele fazer, viu, Fabiana? Não vai ser. Xingando aqui. Não interessa. Carlos, amanhã tu desconta, Carlos. É o Boca de Fogo. Carlos, você vai postar aí o próximo, tá? Próxima postagem vai ficar devendo. E João e Patrick, tô na de vocês ainda, viu? Tá devendo 2 postagens aí, vocês dois. Beleza?
Então a gente termina a nossa aula por aqui. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Tudo certo? Tudo certo. Então, beleza. Então, vou encerrar aqui a gravação. E